Mas é óbvio que inseminação artificial e fertilização in vitro são meios pecaminosos para ter filho. Sim, mesmo que você fertilize apenas 4 embriões e implante os 4 em você, mesmo assim é um meio ilícito. E que cristãos tenham dúvida disso, e que até pastores conhecidos como bíblicos defendam esses meios, mostra o tamanho do buraco em que estamos e revela que até os cristãos mais bíblicos desse país têm uma mentalidade pagã. Vamos então falar sobre infertilidade, métodos de reprodução assistida, que é um eufemismo para o pecado de quebrar a lei natural. Vamos falar sobre maternidade, sobre idolatria. Tá vendo? Falar sobre fertilização in vitro é falar sobre tanta coisa. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. A infertilidade se tornou um problema maior nos últimos tempos. Por quê? Primeiro, por conta dos anticoncepcionais, a pílula da esterilidade. Mas é óbvio, você ficaria anos e anos tomando uma pílula para ficar estéril. E você acha que isso não iria afetar a sua fertilidade? Ok, seu pastor não te falou sobre isso, né? Segundo, as mulheres, em nome da carreira, estão adiando a maternidade. Com isso, quando decidem engravidar, por conta da idade avançada somada ao uso de anticoncepcionais, fica muito difícil. Seu pastor também não disse isso para você, né? É que muitos são feministas, reformados e pentecostais. E aí, um pecado chama outro pecado. Porque o pecado que não é seguido de arrependimento, ele é sempre acompanhado de mais pecado. Lembra de Davi? Primeiro ele adultera, depois ele comete assassinato para tentar resolver o primeiro pecado. Primeiro, os cristãos cometem o pecado de evitar filho, e aí vem a esterilidade. E então os cristãos, para consertar o primeiro pecado, cometem um outro, inseminação artificial, fertilização in vitro. Mas antes de explicar por que tais métodos são pecaminosos, deixe-me lembrá-lo de mulheres que utilizaram-se de métodos pecaminosos para ter filhos e que isso estava e está associado com idolatria. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Qual foi o motivo que levou Raquel a querer ter filho? Inveja. Ou seja, então a ideia de mães santas e que todas as mães têm motivos apenas justos já cai por terra aqui. A maternidade aqui não seria fruto de obediência a Deus. Antes, seria para a satisfação de uma cobiça humana, de um desejo pecaminoso. E perceba a idolatria. Se eu não tiver filho, eu vou morrer. Ou seja, o filho era a razão da vida de Raquel. Você se lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta e por aí vai. Ainda assim, depois de descrever um caos total, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, a razão da nossa vida é Cristo, não os filhos. Mas Raquel fez da maternidade a razão do seu viver, e isso é idolatria. Eu posso viver sem filhos, sem família, sem dinheiro, eu não posso viver sem Cristo. Ele é a razão da minha vida, não uma criança. Antes de ser mãe, minha querida irmã, você é filha de Deus. Na eternidade não se casa nem se dá em casamento, disse Jesus. Sendo assim, não haverá maternidade na eternidade. Portanto, o que define você como ser humano não é a maternidade, é a sua filiação a Deus. E o desespero de Raquel era tão grande que ela entregou sua serva Bila para que seu marido se deitasse com ela. Daí saíram Dan e Naftali. Ou seja, ela usou o adultério, um meio ilícito, para ter um filho. Ela usou um meio pecaminoso para satisfazer seu desejo pecaminoso. Ou seja, corna eu aceito, estéril não. Olha o absurdo disso. Outro exemplo de meios pecaminosos, as filhas de Jó. Não há homem na terra, por isso vamos embriagar o nosso pai e ter relação sexual com ele. Ou seja, cometer incesto sim, ficar sem filhos não. Sara também se utilizou de meios ilícitos, Tamar e por aí vai. Ou seja, nem sempre os meios para obter filhos são meios lícitos. Ok, agora vamos falar por que inseminação artificial e fertilização in vitro são meios pecaminosos. Inseminação artificial e fertilização in vitro são pecaminosos porque quebram a lei natural de Deus acerca do meio legítimo de ter filho, sexo e também a adoção. Vamos explicar primeiramente a inseminação. O marido vai até o laboratório e se masturba. É coletado então o espermatozoide e inserido na mulher. Primeiro, é o pecado aqui que a gente tem a masturbação. Ah, mas eu estou pensando na minha mulher para me masturbar. Paulo, falando sobre sexo, diz que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Logo, o prazer sexual é algo feito para ser compartilhado. Pertence a outro, não a você sozinho. Há vários prazeres que podem ser individuais, como comer, beber, sentir o vento, mas ao tratar do prazer sexual,
Paulo diz, pertence a outro. Então, para permitir a inseminação, você precisa normalizar a masturbação. Segundo problema, a quebra da lei natural. O modo pelo qual Deus estabeleceu para termos filhos, sexo ou adoção. E aqui na inseminação artificial, não há isso. Agora, vamos falar da fertilização in vitro. A mulher recebe hormônios para estimular os ovários a produzirem vários óvulos em um só ciclo. Normalmente, a mulher libera um óvulo. Com os hormônios, ela libera de 8 a 15 óvulos no mesmo ciclo. Desse modo, pegam-se os óvulos da mulher e os espermatozoides do homem, colhidos via masturbação, e no laboratório acontece a fertilização. Ou seja, pegam o espermatozoide, unem ao óvulo, com isso você tem um embrião, que é um ser humano, já com código genético, ou seja, é uma vida. Embrião é isso. Uma vida em seu estágio inicial. Como as chances de sucesso não são tão altas, de 40% a 50%, e o processo é muito caro, eles fertilizam vários óvulos. Como uma mulher não pode colocar todos os embriões no seu útero, o que eles fazem com esses embriões que sobraram? Congelam. E mais tarde, se os pais não quiserem ter mais filhos, tais embriões serão doados, servirão de cobaia para estudos ou serão descartados. A palavra descartado aqui é eufemismo para assassinato. Até aqui, a maioria dos cristãos concorda que isso é errado. Mas então surge a pergunta, e se nós fertilizarmos apenas 4 óvulos e implantarmos todos na mulher? Aí não haverá assassinato. Aí pode? Não pode. O que torna a fertilização in vitro imoral não é apenas o assassinato, é a quebra da lei natural. Ter filhos vem por meio do sexo dentro do casamento. Esse é o meio natural que Deus estabeleceu. Em seu livro Ama Teu Corpo, Nancy Pearce explica que antes do advento do darwinismo, todos entendiam que a natureza é teleológica, ou seja, antes de Darwin, entendíamos que a natureza foi feita por um design inteligente, Deus, e o modo pelo qual ele nos fez determina a moralidade. Sim, a natureza determina moralidade, porque natureza tem a ver com Deus. Deus criou a natureza. Mas com o advento do darwinismo, tudo mudou. Darwin dizia que não fomos feitos com um propósito. Desse modo, os nossos corpos não foram feitos para alguma coisa. Antes, cada um pode conferir o significado que quiser aos seus corpos. Então, por exemplo, homossexualismo. A sua biologia não determina a sua moralidade, dizem eles. Você pode dar o significado que você quiser ao seu corpo e fazer o que você quiser com ele. Pois, se a natureza não é obra de Deus, ela não tem propósito. Logo, não fornece base para verdades morais. Essa é a implicação direta do darwinismo. Vejamos na Bíblia como a natureza determina moralidade. Por que o homossexualismo é imoral? Paulo responde, não é o modo natural. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aí ele fala sobre o homossexualismo e lesbianismo. Paulo também diz que a mulher deve usar o seu cabelo comprido. Por quê? Porque é natural. Ou não vos ensina a própria natureza que é desonra para o homem usar cabelo comprido. Eu sei, o seu pastor reformado ou pentecostal diz que não tem nada a ver o cabelo. Eles estão ignorando a lei natural. Paulo proíbe ensino feminino e pastorado feminino. Qual a base para a proibição? A criação, o modo que Deus nos fez. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Por quê? Por conta da cultura grega? Não, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, a questão das funções de cada um tem a ver também com o modo natural, com o modo que Deus nos fez. Em Mateus 19, Jesus condena o divórcio. Qual a base para essa proibição do divórcio? Criação. Jesus respondeu, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Se tornar um só, uma só carne, é questão de natureza. Deus fez o homem um para o outro. Logo, a natureza determina a moralidade do casamento. Ok. Por que não podemos dar o mesmo tratamento a homens e a bichos? Por conta da natureza de ambos. Um é formado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a natureza fornece sim base para a moralidade. Somente se o pastor acreditar em Darwin é que ele pode dizer que a natureza não fornece base para a moralidade. Portanto, o modo como Deus nos fez, ele também estabelece que é um meio para termos filhos, que é através do sexo ou através da adoção. Ao ter filhos por outros meios, estamos quebrando a lei natural, desassociando o sexo dentro da aliança, ao que é contrário à natureza. Veja a implicação desse absurdo de separarmos sexo de filhos. Teríamos que dizer que uma mãe solteira que diz querer um filho sozinha, sem marido, seria legítimo.
Pois se você pode separar o sexo da procriação alegando, olha, eu não peguei espermatozoide de outro homem, logo não há adultério. Eu não fertilizei óvulos a mais, ou seja, os embriões não serão assassinados. Eu só estou tendo filho mudando o modo natural que Deus nos fez. Ora, se um casal faz isso, por que não uma mulher solteira também não poderia fazer? Pois para ela também não haverá assassinato e nem adultério. Ela só estaria quebrando a lei natural. Mas a ciência não pode nos ajudar? Remédio, e o remédio ele não é natural. Veja, aqui você está confundindo o uso das palavras. Falamos em remédio caseiro, que seria um remédio natural, e os remédios sintéticos, cuja substância ativa foi produzida artificialmente. Agora, a palavra manga é a mesma para camisa e também para fruta, mas são coisas completamente diferentes. Então, ao falar de remédio sintético, dizemos que ele não é natural simplesmente porque ele foi produzido no laboratório, mas não que ele é contrário à natureza humana. Quando você usa um remédio sintético, ele não muda a sua natureza, ele não te leva a quebrar alguma lei moral de Deus. Os remédios não naturais servem justamente para fazer com que o seu corpo volte a funcionar de modo natural. Desse modo, um remédio que trata a infertilidade, por exemplo, é uma bênção, pois não te leva a anular a sua natureza humana. Já a inseminação artificial e também a fertilização in vitro te levam a fazer algo antinatural, contrário ao modo natural de Deus para ter filho, através do sexo. Pastor, a fertilização in vitro é a mesma coisa que a cesárea, o uso da ciência e da sabedoria humana para resolver um problema. Não, a cesárea e a fertilização in vitro são uma falsa equivalência. Para fazer uma cesárea, você não quebrou a lei natural de Deus que determina sexo e procriação. Para fazer fertilização in vitro, sim. Veja outro problema ético também. Crianças tratadas como produtos. Você sabe que eles escolhem os melhores embriões, os menos capazes são descartados, assassinados, pois como o processo é caro, é lógico, vão querer tentar com os embriões mais saudáveis. Alguns chegam até a escolher o sexo, as características físicas da criança. Desse modo, você tem o desejo humano, carnal, lá como o de Raquel, colocado acima da dignidade humana. Mesmo que você não faça nada disso, ainda você estará tratando o seu filho como um produto. Ora, teríamos também por implicação direta permitir a comercialização de órgãos. Se um bebê se tornou um produto, por que não comercializar também os nossos corpos? Por que é tão imoral a comercialização da vida humana? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, não há preço que se pague por nós, a não ser o sangue do Cordeiro, que foi dado para nos comprar. E como já fomos comprados, os nossos corpos, os nossos bebês, eles não estão à venda. Esse absurdo de até pastores bíblicos não verem problema algum com a reprodução assistida, tem a ver, em primeiro lugar, com a perspectiva darwinista. Mesmo que esses pastores condenem o darwinismo, e quase todos eles condenam, ainda assim, na prática, sem perceber, estão seguindo uma perspectiva darwinista. Em segundo lugar, muitos pastores acham normal desassociar sexo de filhos porque eles já fazem isso através do controle de natalidade. Para quem já acha que podemos separar de sexo de filhos ao evitá-los o tempo todo, por que não dar mais um passinho rumo ao abismo e separar sexo de filhos e tê-los no laboratório? Em terceiro lugar, os pastores acham normal a reprodução assistida porque para pastores modernos, reformados e pentecostais, a ciência se tornou fonte última de autoridade. Tudo que é feito em nome da ciência é verdade absoluta e está sempre correto. Pega aí os pastores mais bíblicos. Eles já estão dizendo que a ansiedade não é pecado, apesar de a Bíblia afirmar isso claramente. Alguns até dizem, olha, não, tem duas ansiedades. A ansiedade pecaminosa e a ansiedade transtorno. Mas nunca dão um critério objetivo para diferenciar ambas. E quando tentam dar, é um show de horrores. Apesar de a Bíblia falar claramente que a ansiedade é pecado, pastores estão chamando de transtorno. E mais um monte de coisa que a Bíblia chama de pecado, eles chamam de transtorno. E aqui estou pensando até nos pastores mais bíblicos. Pensei, por exemplo, síndrome de burnout. Uma vez eu ouvi um pastor dando um testemunho, estou com síndrome de burnout. E no próprio testemunho dele, ele afirma que estava trabalhando todos os dias, ignorando o dia do Senhor. Meu Deus, ele não teve uma síndrome. O que de fato aconteceu foi que ele pecou trabalhando demais, desobedecendo a ordem bíblica de um dia de descanso. E aí, obviamente, ele ficou esgotado. Mas a causa do burnout, a causa do esgotamento, não foi uma doença, uma síndrome, foi o pecado. Agora pense em outro exemplo, depressão. Não é doença. E em muitos casos tem a ver com pecado. É fundamental entender isso para lidar com ela de modo correto, porque nós não estamos negando o sintoma, ele é real. A questão é doença? Mas já que a ciência diz que é doença, que é transtorno, os pastores então chegam até a negar a Bíblia. O Dr. Daniel Berger resumiu bem. Se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Você se lembra que o liberalismo teológico, a crença de que a Bíblia tem erro,
teve muito a ver com essa ideia de colocar a ciência como fonte última de autoridade? Então, como muitos pastores colocam a ciência como fonte última de autoridade, tudo aquilo que é feito em nome da ciência é considerado lícito, inclusive a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Enfim, o que acontece hoje é que muitos pastores, até os mais bem intencionados e bíblicos, têm em muitos aspectos da sua teologia uma mente pagã. É isso que eu falo um pouco no meu curso, é isso que eu falo bastante no meu curso Mente Cristã, né? Adquira aqui, o link está aqui na descrição e deixe um comentário sobre o que vocês acham em relação a este vídeo. Obviamente, a gente sabe que as crianças que foram geradas por esses meios ilícitos, é óbvio que elas são bem-vindas, estão debaixo do controle de Deus, como por exemplo Dan e Naphtali, que nasceram de um absurdo, de um meio pecaminoso usado por Raquel. E mesmo assim, eles foram uma bênção. Mas isso é apesar do que fazemos. Isso é apesar dos nossos pecados. E Deus, em sua graça, faz isso. O Deus gracioso, que transforma até os nossos absurdos em coisas boas. Mas isso não anula o fato de que os meios foram incorretos. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.